Então, o bom deste painel é que temos representantes de empresas, mas também temos tradutores freelance. Sim. Susana? Sim. Então vamos lá. Eu gostava de voltar, se me permitem, ao que o professor Fernando Alves estava a falar sobre visibilidade, sobre o papel do tradutor, sobre a imagem do tradutor. Mas ao contrário do professor Fernando, eu não vou pedir desculpa por falar em teoria. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito prática e se falta teoria é quando realmente preciso, e eu acho que preciso dela hoje. Enquanto estávamos todos a ouvir a apresentação, eu reparei e até conversei com o professor Fernando que interessante é a imagem que escolheram para este encontro. Escolheram uma Torre de Babel. E se repararem, como somos logo lembrados, estamos em 2014 e continuamos a usar imagens de impossibilidade de tradução para falar sobre tradução e a profissão. E acho que isto é bastante significativo. Acho que podemos começar por pensar nisto. E voltando então à visibilidade, ao papel do tradutor e à imagem do mesmo, foi esta dicotomia, esta diferença entre todos nós. Eu acho que eu não preciso de vos falar da importância do nosso papel como tradutores. E todos nós também sabemos as dificuldades as dificuldades de reconhecimento que temos da nossa profissão. E esta dicotomia sempre me causou estranheza desde que eu comecei a trabalhar, e foi por isso que tentei perceber mais sobre isto. E foi tendo isto em mente que me dei ao trabalho de estudar 10 anos do Expresso, de recensões críticas, à procura da imagem do tradutor. E em 10 anos, só por curiosidade, para vocês terem noção, de certeza que vocês vão adivinhar o resultado, mas ao longo de 10 anos de recensões críticas de tradução, apenas 20% das mesmas referiam o tradutor ou o processo de tradução. 20% em 10 anos. Isto é bastante revelador disto tudo. E 92% das capas dos livros traduzidos não tinham o nome do tradutor. Isto é apenas uma amostra que espelha toda esta problemática, penso eu, que nós estamos aqui a tratar. E voltando então a pensar no que é o estatuto e se calhar pegar no que o professor Fernando estava a falar, do estatuto instável, eu gostava de que pensássemos então o que é isto do nosso estatuto, o estatuto da profissão. E não sei se têm noção, mas o estatuto é percebido, é compreendido como um valor presumido das competências. Não nas nossas competências exatas, mas o valor que nós damos às competências. Nós, tradutores, e todos os atores, sim, o valor que damos. Ninguém está a pôr em causa as nossas competências reais, mas como as vemos, sim. Eu acho que isto é muito importante, eu estou a repetir, porque esta parte de o valor que damos, para mim é bastante importante. E eu estive à procura, então, de estudos que falassem sobre o estatuto baixo ou não da nossa profissão, e encontrei um recente, 2009, que até pergunta, então, mas que estatuto é este? Se é instável, se é baixo, se não é baixo? E é um estudo sobre os fatores que afetam a percepção da nossa profissão. E neste foi um questionário que foi feito a vários tradutores sobre a sua visão. Okay? E a maior parte dos tradutores, só os tradutores ajuramentados é que viam a sua profissão com bons olhos. Os tradutores ajuramentados, os tradutores com mais experiência e os tradutores com uma maior formação a nível superior. Portanto, são estes os 3 fatores que levam, segundo este estudo, a que os tradutores se reconheçam como profissionais. Ajuramentados, uma maior experiência e uma formação a nível superior. E eu continuei-me a perguntar, então, o que é que nós podemos mais juntar a este bolo para o reconhecimento profissional. Eu não sei se vocês conhecem o relatório que foi encomendado pela União Europeia sobre o Estatuto da Profissão de Tradutor, que foi publicado em 2012, que foi organizado, quem esteve à frente foi o Anthony Pym, o professor Anthony Pym. E eu com esta pergunta fui tentar procurar lá algumas respostas e ele indica como uma das conclusões que as associações de tradução do tradutor podem agir como sinais fortes do estatuto. Em alguns casos, porque têm como base exames profissionais ou critérios restritos de entrada nestas associações, ok? Portanto, têm de ter critérios para entrar.
Mas mais diz o relatório que, apesar disto, há mais de 103 associações de tradutores e intérpretes entre os Estados-membros da União Europeia, muitas das quais são novas, que têm funções que são informativas ou sociais, ou seja, estas não contribuem para o Estatuto, e algumas mais antigas que são consideradas inertes, inativas ou estagnadas, que também não contribuem. Mas neste relatório apontam algumas medidas para esta coisa do reconhecimento da profissão, que eu acho que é o que todos precisamos, não é? Então o que é que o relatório diz? Diz que qualquer iniciativa que nós possamos levar a cabo deve responder às preocupações dos paraprofissionais. Portanto, deve ter isto em consideração, deve envolver línguas oficiais, mais do que as línguas oficiais da União Europeia, portanto, mais do que essas. Deve ser uma solução simples, prática, mas quem a levar a cabo deve ser remunerado. Isto para mim também é muito importante, porque leva-me a pensar que isto não é um empreendimento de uma pessoa. Um de nós não se pode levantar daqui e pensar, eu vou levar a cabo, vou criar uma nova associação de tradutores em Portugal e vou começar a pensar em acreditação. Penso que isto tem que ser um movimento concertado, que garanta também o reconhecimento transfronteiriço das qualificações e certificações e que seja claro e reconhecido também pelos empregadores. Penso que isto também será importante. Portanto, em forma de conclusão, ou então apenas para acrescentar mais ideias para o nosso debate, a meu ver que primeiro tem de existir uma vontade entre todos nós, de base, de mudar o reconhecimento do papel de tradutor. E temos que começar por nós, pelos tradutores. Eu friso que qualquer mudança parte, de facto, de cada um de nós e, no mínimo, pela nossa própria valorização. Eu acredito que tem de existir um maior associativismo, pessoas que queiram trabalhar em grupo para mudar este reconhecimento e também friso o papel fulcral do ensino e da investigação para a mudança das mentalidades. Sim, senhora.